Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. É um prazer ter vocês aqui comigo para mais uma viagem no tempo e um resgate de memórias afetivas com o vídeo Tinha Lá em Casa. Hoje eu vou falar de um aparelho que ficava na bancada da cozinha de casa e que era utilizado com muita frequência, da torradeira Multitoast Arno. Em meu acervo pessoal de revistas, consta uma publicação sobre esse aparelho na revista Cláudia, lançada em dezembro de 1984. No mesmo anúncio em que foi publicado a torradeira, foi publicado outro aparelho da Arno, o Multichef. A propaganda que vinha com uma imagem muito bonita de pães torrados, com manteiga derretida sobre eles, no entorno do aparelho, diferente de muitas propagandas da época, onde o aparelho parecia simplesmente sozinho, como uma grande estrela, a reportagem vinha acompanhada de um texto, que dizia o seguinte: o tostador para todo e qualquer tipo de pão. É o único que tosta automático e rapidamente fatia os pães de forma, pão francês cortado ao meio, pão italiano e panetone. Seu exclusivo dispositivo de autocompensação térmica mantém o tempo e o grau da tostagem permanentemente regulados e ainda permite reoperação imediata quantas vezes você quiser. As fatias são centralizadas automaticamente pelas grades internas, assegurando uma tostagem por igual e uniforme. Com ejeção automática em 2 estágios, é extremamente fácil de usar e possui fendas especiais na parte inferior para a saída das migalhas, simplificando a limpeza. Nas cores creme, caramelo, branco, azul céu ou branco, mostarda. Dos 3 modelos que são mencionados nesse texto, eu conheço apenas o caramelo e o bege. Infelizmente, o branco e o azul eu nunca vi. Acredito que seja muito bonito, afinal são as cores de eletrodomésticos mais suaves daquele tempo. O modelo lançado na publicação é o creme caramelo. Embora na década de 80 fosse muito comum nós vermos muitas semelhanças estéticas entre os produtos lançados pelas mais diversas linhas que atuavam no mercado brasileiro, especificamente essa torradeira da Arno, eu não conheço nenhum equivalente da Valita ou de alguma outra marca da época. Agora que nós já abordamos as questões técnicas descritas na publicação na revista, vamos discutir o design dessa peça. O modelo que eu tenho em casa não é o que aparece fotografado na revista ou sequer é descrito nela, então eu acredito que ele tenha sido uma segunda ou terceira linha desse modelo. Embora as formas sejam parecidas, a torradeira que eu tenho tem um padrão gráfico belíssimo que a preenche. Para quem não conhece ou tem o prazer de lembrar dessa peça em casa, esta é a torradeira Supertoast Arno. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de ressaltar nesse aparelho é a belíssima tipografia existente aqui na frente e na sua parte inferior. Uma coisa importante na época em que as empresas se preocupavam em trabalhar era uma coerência da linguagem entre a tipografia existente na peça com o design dela em si. Como nós podemos ver nessa peça, ela é um objeto completamente retangular com os seus cantos levemente abaulados e arredondados, e ela é toda preenchida em ambas as faces com essa textura de linhas que formam um quadriculado e dá a ela uma percepção muito geometrizada, uma percepção muito ortogonal. A cor dela era uma cor muito comum para a década de 80. Esses tons de bege, amarronzados, os tons pastéis. Eu costumo dizer que são os beges chiques dos anos 80. Assim como o quadriculado presente na peça, a tipografia geometrizada também fica enquadrada nesse quadriculado, o que reforça essa sensação de ordem, de organização visual. Na lateral da peça, nós vemos que beleza é o rebaixo onde o botão de acionamento para a tostagem funciona. Abaixo do alinhamento do botão de acionamento, há ainda um segundo rebaixo alinhado com esse acima, onde tem a regulação de temperatura. O rasgo onde são inseridas as fatias de pão acompanham justamente as linhas laterais que nós vemos da parte mais clara nas laterais da peça. Abaixo da torradeira, nós temos todas as suas informações técnicas: potência, voltagem e ainda a marca da empresa com o seu endereço e o número de produção. Eu nunca canso de afirmar quanta beleza há na modernidade existente nos eletrodomésticos produzidos nos anos 80. Esses objetos trariam muita beleza expostos na cozinha de casa. Essa torradeira, tanto quanto o liquidificador Gama da Valita, é uma peça do qual eu tenho inúmeras memórias afetivas. Afinal de contas, foi uma peça que foi amplamente usada em casa. Infelizmente, a nossa torradeira original não persistiu e durou tanto tempo. Ela foi tão usada, eu acredito que ela tenha sofrido algum acidente em mudanças, que ela acabou se desmontando com o tempo e já não funcionava tão bem.
Para minha felicidade, procurando no início desse ano na internet, eu encontrei um exemplar dessa torradeira. Eu fiquei extremamente feliz e não pensei duas vezes em adquiri-la. Hoje, ela está em casa, funcionando perfeitamente bem e meu coração repleto de alegrias por ter novamente em casa esse objeto com o qual eu tenho inúmeras lembranças ao longo de toda a minha infância. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Vinícius Angelon e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!